quero ler com você hoje, rapidamente, o texto de João capítulo 17. Pode ser um pouquinho mais baixinho, tá, André? Viu? Aí a hora que eu der uns pulos, uns glórias, você sobe comigo. Depois você desce, depois você sobe. E assim nós vamos. João 17 é a oração intercessória de Jesus pelos seus discípulos e também por nós. Esse texto ele é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Então esse é um texto muito relevante para nós como igreja. João capítulo 17, eu vou ler do 1. Vamos ler um pouco a Bíblia de maneira sequenciada. João 17, 1 diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Versículo 3, eu vou fazer uma pausa aqui. Preste atenção. Todas as vezes que você ouvir a palavra vida eterna, na Bíblia, vida eterna não é simplesmente viver para sempre. Grave isso. Existe uma definição que o próprio Jesus dá sobre o que é vida eterna. Então Jesus diz: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, vida eterna não começa quando você morre. Vida eterna começa quando você começa a conhecer a Deus em Jesus. Vida eterna é conhecimento de Deus. Na eternidade, onde nós adentraremos, o que vamos fazer? Nós vamos para sempre conhecer as facetas de Deus que nós não conhecemos. Esse Deus que é infinito, se revelará a nós de maneira eterna. Então, lá na eternidade, você não vai ficar tocando uma harpa com fundo cinza, né? Não, não é isso, não é chato. Fala assim comigo: a eternidade não é chata. A eternidade é um eterno conhecimento de quem é Deus. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste eles. Eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então aqui está o objetivo da oração. São os discípulos e, como consequência, todos aqueles que creem em Jesus. Logo, Jesus está orando por nós. Agora, vamos avançar, para a gente ganhar tempo, para o versículo de número 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, os primeiros. Olha que lindo isso. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, ou seja, nós. Jesus orou por nós. A fim de que, agora está aqui o objetivo da oração, a fim de que sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti,
também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco uma vez mais e nos leva à plena compreensão do evangelho que nos é revelado pela Escritura Sagrada. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, a oração mais registrada de Jesus na Escritura, apesar de não ser a única, mas a oração que tem o registro mais detalhado, mais extenso, mais robusto, feito pelos escritores bíblicos, tem uma finalidade, um motivo. O objetivo pelo qual Jesus orou em João 17 é a comunhão, a unidade entre os seus discípulos. É tão interessante observar essa oração que Jesus, ele chega ao extremo na sua intercessão de dizer o seguinte: eu oro para que eles sejam um, assim como eu estou em ti, tu estás em mim. Aí Jesus diz assim: eles estejam em nós. E aí Jesus chega ao clímax, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, aqui existe um ensino muito precioso. O genuíno testemunho da obra de Cristo não tem a ver, a priori, com milagres, com línguas, com profecias. Tem a ver com a percepção que aqueles que não creem em Jesus têm a respeito da densidade da comunhão que os discípulos de Jesus vivem. Jesus está dizendo assim: o mundo vai crer que eu fui enviado por Deus quando eles olharem para os discípulos e eles verem nos discípulos, entre os discípulos, nas relações dos discípulos, o mesmo padrão, como que um espelho da relação que o Pai e o Filho têm através do vínculo do Espírito. A Trindade replicada na relação dos filhos de Deus. Olha só que coisa incrível. E mais, olha que motivo denso de oração. Por quê? Porque essa realidade, ela só é possível pelo Espírito. Por isso que Jesus orou por isso. Então, por que hoje eu quero falar com você sobre verdadeira comunhão? Porque eu penso, queridos, que nós precisamos dar um nome claro para o que nós fazemos, ou qual é o ponto mais alto, qual é o clímax da fé cristã. Porque senão, nós vamos viver, como diz Salomão em Eclesiastes, correndo atrás do vento. Nós vamos ser, na linguagem que eu aprendi com o pastor Rude, que isso deve ser um ditado, um adágio popular aqui dos iguaçuenses, uma pipa voada. É isso? Né? Eu imagino que isso deve ser uma pipa sem rabiola. A pipa não tem direção. Por que ela não tem direção? Porque a cada momento nós vamos procurar uma coisa nova. A gente vai olhar, a gente vai dizer assim, vamos lá, eu já falo em línguas, então agora eu tenho que profetizar. Aí tu profetiza. Só agora eu tenho que ter visão. Aí tu tem a visão.
Não, agora eu tenho que expulsar demônio. Aí tu expulsa o demônio. Você fala, não, agora eu tenho que ter sonhos. Aí você tem o sonho. Não, agora eu tenho que viajar o mundo. Você viaja o mundo. Quando acabar toda a escala do que você tem para viver de experiência, o que você vai viver depois? Você vai viver frustração. Porque você vai olhar e falar assim, era sobre isso? Não, não era sobre isso. A gente vai olhar e vai falar assim, não, já sei. O alvo da nossa vida é construir a maior estrutura de igreja que a gente puder, com mais excelência, com mais painéis, com mais câmeras importadas de última geração. E aí o que a gente faz? A gente vai ter multidões, e vão estar aqui as multidões, e vai chegar uma hora que a gente vai olhar para as multidões, nós não vamos reconhecer a multidão, a gente não vai mais saber, tipo assim, quem é quem, o que é o quê, e de repente o vazio vai tomar conta do nosso coração, e a gente vai dizer, não era sobre isso. Então, qual é o objetivo que nós devemos perseguir? Eu quero, antes de entrar propriamente nos 3 tópicos que eu trouxe, eu quero colocar aqui algumas chaves de compreensão para você. Primeiro, na introdução, Jesus diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu, vamos todo mundo junto? 1, 2, 3. Ô irmão, está desorganizado. Eu não gosto de coisa desorganizada, não. Estou começando a achar que você não sabe o versículo. Eu vou te ajudar. 1, 2 e 3. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ok? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem coisa mais valiosa para a vida de um discípulo de Jesus do que a presença de Deus? Do que Jesus garantindo, eu vou estar ali. Tem alguma coisa maior do que isso? Sim ou não? Quantas pessoas tem? Elas estão fazendo o quê? Por que Jesus não está garantindo onde estiver um? Onde estiver uma pessoa clamando o meu nome, eu vou estar ali presente. Foi isso que ele disse? Onde estiver reunido. Vamos lá. O que Jesus está dizendo? Que a presença dele não é atraída apenas pela oração. A presença dele é atraída pela verdadeira comunhão. Por quê? Porque quando existem 2 ou 3 juntos, em nome de Jesus, o espelho da Trindade se estabelece na terra. O Pai, o Filho e o Espírito. O objetivo de Jesus fundar uma comunidade não é simplesmente discipular as nações, ganhar o mundo. O objetivo é que as relações dessa comunidade reflitam a relação da Trindade. Não se engane, o culto mais poderoso dessa igreja talvez aconteça em lugares que a gente nem está vendo, com 2 ou 3 pessoas juntas, fazendo uma oração, partindo o pão, trocando os corações sobre a mesa, e a presença de Deus está ali. Por quê? Porque o objetivo que Jesus tem por orar por nós é que nós sejamos um só. Que nós tenhamos verdadeira comunhão. A gente vive um mover do Senhor, por exemplo, lá no Paraguai isso acontece muito. Culto extraordinário, algumas vezes assim, que a gente não quer sair dali, o peso da glória de Deus. Termina o culto, as irmãs correm para a cozinha, fazem um macarrão melado lá com óleo e com um negócio, com sei lá o que coloca, ketchup, o que tiver, joga umas calabresas picotadas
E aquela galera se mete por aquela cozinha. Ali dentro tem 50 no lugar que cabe 20. Sabe como é o nome disso? Aí um abraça o outro, um ora pelo outro. Ali o outro que está triste já chama o outro para o canto e fala: "Ô, você pode orar por mim? Porque, cara, eu não sei, eu estou com um sentimento depressivo." O outro: "Cara, essa noite eu tive síndrome do pânico." Eu estou sem comida lá em casa." Aí começa aquela troca linda. Um dá um dinheiro para ele comprar um arroz. O outro dá uma oração para ele ficar feliz. O outro expulsa o demônio que está atropelando ele. Sabe qual é o nome disso? Comunhão. Jesus vai lá. Jesus está presente, porque Jesus está olhando dizendo assim: eles estão vivendo uma realidade onde as dores de um são dores de todos, a fome de um é fome de todos, a alegria de um é a alegria de todos, e a bênção de um é bênção de todos. Então, quando você lê, projeta para mim aí, 2 aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 13, estou lendo na Ara. Olha só, a bênção apostólica. Você quer uma coisa mais corriqueira que a gente, às vezes você nem espera. Eu fico vendo, a hora que eu digo, vamos orar, fique de pé comigo, já tem gente, estou indo embora. Nem espera a bênção apostólica. Vamos ler aqui na tela comigo? 1, 2 e 3. Opa, de novo. Então vamos lá, Doxa Global Church. A gente é bom de graça. Sublime graça, doce o som. Olha, sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é Deus resolvendo salvar onde devia condenar. Sabe por quê? Misericórdia é Deus fazendo o que você não merece. Justiça é Deus fazendo o que você merece. E graça é Deus fazendo o que ninguém merece. A gente sabe isso aí de cor. Aí o cara vem e chora. Graça, decisão unilateral de Deus de prover salvação para o pecador. A gente sabe bem de graça. Amor de Deus, meu Deus, parábola do filho pródigo. Pôs um anel no meu dedo, me tirou o medo. Então até aqui está tudo certo. Só que quando a gente fala assim, a comunhão do Espírito Santo travou nossa cabeça. O que é comunhão do Espírito? Sabe por que bloqueia a gente? Graça de Cristo e amor de Deus, a gente vive no individual. Comunhão só se vive no coletivo. Por isso eu quero falar uma coisa para você. A salvação não é individual. Ela começa no seu indivíduo. Mas se ela não te conectar ao corpo, não é salvação de Deus. Porque Deus não vem buscar o Tiago. Deus vem buscar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Ele vem buscar um povo, ele não vem buscar uma pessoa. Não é sobre eu, é sobre nós. Então por que o apóstolo Paulo está terminando a sua carta com uma bênção, que é uma correspondência a bênção araônica lá de Levítico? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. A correspondente neotestamentária da bênção araônica é a bênção apostólica. Graça, amor e comunhão. Pega isso aqui para você, são as 3 virtudes da Trindade. Qual é a virtude de Cristo? Sua graça. Qual é a virtude do Pai? O seu amor. E qual é a virtude do Espírito? Nos fazer um só. É a sua comunhão.
Por isso que o Pai não está aqui. O Filho está à destra do Pai. Quem está aqui lidando com a igreja há 2000 anos? Quem está aqui? Por quê? Porque o amor do Pai foi manifesto em Jesus. A graça do Filho foi revelada na cruz. Mas a comunhão do Espírito está operando na igreja, nos fazendo um todos os dias. E aqui reside o nosso maior desafio. Por que reside o nosso maior desafio? Porque nós não sabemos o que é comunhão. A gente confunde comunhão com afinidade. A gente confunde comunhão com vamos jantar junto. A gente confunde comunhão com bate amiga, BFF forever. Comunhão não é isso. Comunhão é um milagre que só o Espírito Santo pode fazer no meio da igreja de Jesus. Então, pastor, o que é comunhão? Primeiro, a verdadeira comunhão é a participação real na vida de Cristo. É aquilo que eu falei na semana passada. Somos vários conectados a um. Então, nós só podemos ter genuína comunhão, a palavra bíblica é koinonia, se tornar um só, não por causa de nós mesmos, mas por causa de Jesus. Por quê? Porque nós fomos enxertados na mesma videira. A fonte de vida que me abastece é a mesma fonte de vida que te abastece. O mesmo rio de águas vivas que flui de dentro de mim, é o mesmo rio que flui de dentro de você. O mesmo Espírito Santo que me testifica no coração que eu sou filho de Deus, é o mesmo Espírito Santo que testifica no seu coração que você é filho de Deus. Ou seja, você goste de mim ou não goste, nós tenhamos afinidade ou não, você tenha, coisas afins que você gosta e eu também gosto, independentemente disso, nós somos irmãos conectados à mesma videira, à mesma raiz e desfrutando da mesma vida. Não tem como negar isso. Não tem como negar isso. Então olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 1:9. Fiel a Deus, é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. A comunhão de Jesus Cristo, ela não é para mim, ela é para nós. A mesa de Jesus Cristo não é para mim, é para nós. Então, o que a gente precisa entender? Que a comunhão da igreja, ela é sacramental. Ela é a extensão histórica do que a Trindade vive. E agora eu vou com muita profecia bugar teu cérebro, para você revisitar o seu conceito de diabo. Quando o diabo chama Jesus no deserto para tentá-lo, e diz assim: você está vendo todos os reinos da terra? Eu vou te dar tudo isso, você só precisa fazer uma coisa: me adora. O diabo não estava só querendo derrubar Jesus da posição de Salvador. O diabo não estava só querendo derrubar Jesus da posição de Messias de Israel. Sabe o que o diabo estava querendo fazer? Uma cisão na Trindade. Ele estava querendo propor que o Filho se rebelasse contra o Pai e rompesse a comunhão trinitária. Porque se Jesus diz assim: beleza, Lúcifer, nós vamos montar uma sociedade agora, 50% da criação é minha, 50% é tua. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com 51, você com 49, porque afinal de contas eu estava lá na criação, isso é criatura. Mas nós vamos dar o tombo no Pai. Você consegue perceber o lugar que o diabo foi dialogar?
não é simplesmente peque Jesus e perca a moral para fazer o que você vai fazer. É rompa a unidade indissolúvel da Trindade. Agora, o que você acha que o diabo vai fazer com você no meio da congregação? Irmão, eu não estou falando nem de mim, não. Esquece o Tiago. Pensa, comunhão, o pessoal tem um defeito. Sabe aquele desenho que eu pus ali? O pessoal acha que na cabeça lá está o pastor. Não, na cabeça lá está Jesus, amém? Esquece eu. Pensa em quem está do teu lado. Pensa em quem trabalha com você. Pensa em quem serve com você. Pensa em quem lidera com você. O que você acha que o diabo vai fazer dentro do seu coração? Ele vai trabalhar para que existam rupturas. E aqui eu quero que você ouça o que eu vou dizer para você de maneira muito madura. Existem rupturas que acontecem. O que você tem que garantir é que você fez tudo que você podia para a ruptura não existir. Fala assim comigo: se a ruptura acontecer, não é obra da minha cobiça, porque eu vou fazer todo o possível para ter paz com todos. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui? É igual casamento. Tem casamento que não tem jeito. A pessoa do lado de lá fala assim: eu vou embora. E não tem quem reverta. Acontece ou não acontece? Só que o cara do lado de cá, ou a moça do lado de cá, fez tudo. Eu tenho um hábito, quando um casal chega no meu gabinete, fala assim para mim: eu vou separar. Aí a pergunta de chave que eu dou é assim, ó: você já fez tudo que você pode fazer para salvar seu casamento? Normalmente a pessoa fala: não. Eu falo: então você faz tudo. Quando você fizer tudo, você volta aqui e fala para mim que você vai separar. Aí chega um momento que acontece. Você vai dormir como? Tranquilo. Por quê? Porque você fez de tudo para que a ruptura não acontecesse. Por quê? Porque toda cisão onde houve unidade e comunhão, ela fere o corpo de Jesus. Ela fere o corpo de Jesus. Alguém vai se ferir. E normalmente quem se fere? Os pequeninos. Não é assim? Então nós precisamos entender o seguinte: que a verdadeira comunhão, ela é sagrada. Ela deve ser o objetivo primário da nossa espiritualidade. A glória de Deus conhecida pela unidade com o meu irmão. Então nós precisamos, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Nós, como igreja nessa cidade, como igreja nessa nação, nós precisamos revisitar essas verdades bíblicas. Precisamos olhar e dizer: o que for possível, o que estiver em mim, até além dos meus limites, eu vou fazer para que haja unidade no corpo e para que a verdadeira comunhão seja preservada. Então, essa verdadeira comunhão, para ir para o 2, hoje eu vou terminar bem, prometo que não vai estender. Essa verdadeira comunhão, ela não é possível se ela não estiver centrada em Cristo. Por quê? Porque o que faz com que eu consiga lidar com aquilo que o meu irmão traz que é hostil para mim? Cristo. Um dia eu estava num discipulado com uma pessoa, a pessoa falou assim para mim: cara, eu amo discipular,
Eu falei, que bom, louvado seja Deus. Aí ele disse assim, mas eu amo discipular quem eu gosto. Eu amo discipular quem eu tenho afinidade. Aí eu olhei para ele e falei, até eu? Eu amo discipular quem eu tenho afinidade. Aí, e essa pessoa muito preciosa, muito dedicada, um grande líder, e ele disse, eu estou aqui, pastor, para admitir minha fragilidade. Eu tenho dificuldade de discipular quem eu não tenho afinidade. Aí eu falei assim, sabe por que você tem essa dificuldade? Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque você não entendeu que o discipulado, ele não acontece na zona da amizade. O discipulado acontece na zona do amor. Eu não discipulo porque eu sou amigo, eu discipulo porque Jesus ama essa pessoa. E muitas vezes Jesus ama pessoas que eu não gosto. Muitas vezes Jesus ama pessoas das quais você não gosta. Você não gosta do comportamento, você não gosta às vezes do conjunto de valores, você às vezes não gosta das opiniões, mas Jesus ama essa pessoa, e o que você vai fazer? Você não ama Jesus? Você não está ligado na videira? Então você vai discipular essa pessoa, por quê? Porque você não discipula os seus amigos, você discipula aqueles a quem Jesus ama e por quem Jesus morreu. Você imagina, nós temos 1000 pessoas, em média, num culto de Santa Ceia, que frequentam as 2 igrejas nossas. Você acha que eu consigo ter afinidade com todo mundo? Tem gente que eu nem sei quem é. Mas todas as pessoas que precisarem sentar na minha mesa e falar, pastor, eu preciso ouvir aquilo que Jesus tem para a minha vida, eu vou discipular até onde der. Por quê? Porque eu não discipulo no campo das minhas afinidades, eu discipulo no campo do amor. A verdadeira comunhão, ela se estabelece no fato de que nós estamos todos em Cristo. Eu vou além. Sabe por que eu preciso proteger a comunhão? Por respeito a Jesus. Eu vou contar uma particularidade, eu vou contar uma particularidade da minha vida para vocês. Eu não tenho nenhuma tatuagem. Nenhuma. Pastor, o que você acha sobre tatuagem? Não acho nada. Acho que cada um faz o que quer dentro do que é bíblico. Tem tatuagens que são cultos, é fruto de culto. Tem tatuagem que é fruto de paganismo. E tem tatuagem que é só um desenho. Pergunte para mim, por que você não faz tatuagem? Por respeito à minha mãe. O dia que eu fizer uma tatuagem, a dona Anice infarta. Porque ela é da velha guarda, que não aceita isso. Então eu não faço. Um dia desses eu estava até pensando em fazer uma rosa aqui. Depois eu fiquei pensando, se eu fizer a rosa e eu não for musculoso, a rosa vai murchar na gordura. Estou brincando, né, gente? Se eu fosse tatuar uma coisa, eu não ia tatuar uma rosa, né? Eu ia tatuar um leão. Mas eu nunca vou fazer. Você sabe por que eu não vou fazer? Por causa da minha mãe. Eu respeito ela. Tem coisas que você não vai fazer porque você respeita Jesus. E inclusive você não vai fazer com o seu irmão. Você está feliz ainda? E você não vai fazer, não é por causa dele, porque ele merecia uma chibatada no meio da testa. Mas você não faz. Por que você não faz? Por causa de Jesus. Aleluia! Você não faz por causa de Cristo. Você não faz porque você sabe que o pai dele é teu pai também. Igual eu tenho as minhas 2 preciosinhas lá em casa, de vez em quando elas fecham o tempo, as 2. Aí eu fico assim, meu Deus, eu corrijo quem? Vocês 2 parem! Aí a Júlia vem e fala assim, papai,
Você vai tomar um cafezinho comigo? Eu digo, vou, mas só comigo, né? Sem a Helena. Eu falo assim, olha para mim aqui. Eu tenho uma mão e outra mão. Eu tenho lado direito, lado esquerdo. Então é o seguinte, filha, 50% do pai é da Helena. 50% do pai é seu. Se você quer ser feliz com o pai, você tem que se contentar com os 50%. Porque nunca eu vou fazer algo por você que eu não faça pela tua irmã. Aí ela dá uma chateada assim, daí ela aceita. Não adianta você ir orar. Ai, Deus, o Senhor não está vendo o que o fulano está fazendo comigo. Estou vendo, mas é meu filho também. Você quer o quê? Que eu mato ele e mando para o inferno? Não vou. Eu vou trabalhar para ele se converter. E eu acho que você tem que se converter também. E aí começa aquela coisa doida de crente. Que uma hora você quer matar, outra hora você quer beijar. Uma hora você está orando para o cara receber a ira de Deus, outra hora você está orando para você receber a misericórdia que Deus está mandando ira para tu. E aquela coisa que só crente vive. Por quê? Porque na verdade nós somos uma família. E esse é o nosso maior desafio, meus amigos. Porque a verdadeira comunhão se estabelece por causa de Jesus. Fala assim comigo, mas graças a Deus, pelo Espírito Santo. E eu vou dizer, meu Deus, eu nunca seria pastor sem o Espírito Santo. Porque os trabalhos mais difíceis, sabe quem faz? É o Espírito Santo. Tem coisas às vezes que eu digo, Jesus, como que eu vou resolver isso aqui? Jesus diz assim, ó, você não vai resolver nada. O Pai está on. Eu vou resolver. Daqui a pouco está tudo no lugar. Quem fez? O Espírito. Por quê? Porque a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. O Espírito está trabalhando para que nós sejamos um. 2, a comunhão verdadeira, ela exige verdade e luz. 1 João 1,7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Eu vou repetir o versículo. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Gente, a verdadeira comunhão, ela não é fruto apenas da verdade doutrinária, da palavra pregada. Não, ela é fruto da verdade existencial. É quando a gente vai se aproximando, e isso não é possível com todo mundo. Abre uma gaveta aí na sua cabeça, você não vai conseguir viver níveis de relacionamento profundo com todo mundo, é impossível. Nem Jesus viveu. Fala assim comigo, multidão, 70, 12, 3, 1. Sabe quem fez essa distinção? Jesus. Tinha a relação de Jesus com a multidão. Tinha a relação de Jesus com 70 discípulos, tinha a relação de Jesus com 12 apóstolos. Dos 12, ele tinha 3 que ele levava para as ocasiões mais importantes do seu ministério, Pedro, Tiago e João. E dos 3, João era aquele que punha o ouvido no peito de Jesus e reclinava, o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava. Eu acho que o João ele tem tanta autoestima que ele mesmo escreve dele mesmo, o discípulo que Jesus amava. Aquele a quem Jesus amava, ele. Isso é uma autoestima muito grande. Jesus tinha níveis de relacionamento, então a gente tem que aprender que níveis de relacionamento são reais. Agora, como construir isso? Como ter verdadeira comunhão? Verdade e transparência. Não tem como ser um se você fechar portas escuras dentro do seu coração. Tem como, você não se entrega. Sabe? Você não deixa.
Você precisa se entregar. Ai, pastor, meu pastor, mas se eu me ferir? Ô, irmão, já dizia o poeta que o amor é uma dor. Não adianta. Você não quer sentir dor? Então morre. Que a dor é um indicador de vida. Philip Yancey tem um livro chamado A Dádiva da Dor. Você precisa ler esse livro. E ele conta que ele foi um leprosário fazer uma missão, e aí foi lá que ele viu o caos que é não sentir dor. Porque a lepra, ela afeta as terminações nervosas, então as pessoas já não sentiam mais. Então elas batiam, se machucavam, aquelas coisas infeccionavam. Por quê? Porque elas não sentiam dor. Então ele diz, a dor é uma dádiva. Se existe dor, é porque existe vida. Então não existe vida imune à dor. Não tem como, você vai se machucar. Você vai acertar, você vai errar, você vai ser ferido, você vai ferir. Agora, o que não dá é para não existir a luz e a verdade. Não há possibilidade de comunhão entre pessoas que não estão dispostas a morrer para a sua própria imagem. E você quer saber de uma coisa? Você quer saber quem de fato tem comunhão com você? Quem te conhece nos piores momentos e ainda assim decidiu permanecer. Isso é comunhão. Por quê? Porque é a unidade em Cristo. Então qual que é o nosso grande desafio? É que a gente coloca personagens para se relacionar. Então, por exemplo, o meu nome é Tiago Bruno. Certo? Aí ali está o Agnaldo Guimarães. Só que na hora da relação não é o Tiago e o Agnaldo que se relaciona. É o Bruno e o Guimarães. E aí, tudo bem? Tudo bem. Aí um fica mentindo para o outro. Entendeu? É um tipo. É uma encenação. Não, deixa eu cuidar aqui, porque se ele vê isso aqui, aí esconde. Isso não é comunhão, isso é andar junto. Estamos juntos, bate. Mas nós não somos chamados para estar junto. Nós somos chamados para ser um. Então tem que haver verdade, transparência. Não estou feliz com você. O que eu faço? Chamo e falo. E você aguenta. Você não é ofendida, ofendido. Você ouve e diz, irmão, me perdoe, eu não tive noção. E eu vou orar sobre isso. A minha esposa que não está aqui hoje, então vou falar bem dela, não vou falar mal. A Susan foi o maior tratamento de Deus na minha vida com o meu coração ofendido. Maior. Porque a Susan chegava para mim e me falava exatamente o que eu precisava ouvir. E eu falava, meu Deus do céu, essa menina está doida. Como que ela tem coragem? Ninguém tem coragem. A igreja não fala. Os meus amigos não falam. Como que ela tem coragem? Um dia ela olhou nos meus olhos, ela falou assim para mim, você tem dúvida que eu te amo? Eu falei, às vezes. Às vezes eu acho que você é minha coach. Teve uma época que eu brincava com ela, eu chamava ela de Susan Vieira. Susan Vieira, por causa do coach lá do Paulo Vieira. E um dia ela falou assim, você sabe o tanto que eu te amo? Que eu te digo as coisas que ninguém tem coragem de te falar. Isso é verdadeira comunhão. É verdade. Transparência. Eu falei, essa é a regra? É. Então tá bom. Peguei o meu pente, carreguei e falei, deixa comigo que eu vou te falar umas verdades também depois. Mas esse lugar. Esse lugar. Eu tenho trabalhado para viver isso com os pastores aqui da casa. Eu tenho trabalhado para viver isso. Gente, é o seguinte, fale aí.
O que vocês estão vendo em mim que eu não estou vendo? Por quê? Porque não adianta, irmão, a comunhão não é bajulação. Meu líder, chefe, fala bispo, reverendo, intocável. Não. Numa mesa segura, porta fechada, intimidade. Você chama e fala, vem cá que eu vou ministrar para o teu coração coisas que você precisa. Aí a verdadeira comunhão se estabelece. Então não tem como. João declara que nós só podemos ter comunhão se a gente andar na luz. É viver com honestidade, é sair do campo da hipocrisia religiosa, que mantém a aparência, mas rejeita a confissão. Não, a comunhão ela acontece na confissão. Não é para todo mundo, porque nem todo mundo que te ouve para te curar. Muita gente te ouve para te expor. Então você tem que ter sabedoria. Onde que eu vou colocar o meu coração? Agora, quando você encontra um lugar seguro, o seu coração precisa estar aberto. Porque, gente, são essas sementes de comunhão que vão produzindo padrões dentro da comunidade. Então, nosso grande alvo não é ser uma igreja que nós vamos estar todo dia pegando o anjo aqui. Pá, peguei um anjo, vou levar para casa. Acabei de ver um anjo, tal. Glória a Deus se a gente vê anjo. Glória a Deus se tiver poder. Maravilha, vamos desfrutar. Mas tudo isso precisa desdobrar em uma genuína e verdadeira comunhão. E 3, eu termino. Olha só que lindo isso. A verdadeira comunhão, ela é contracultural, ela é profética e ela é escatológica. Fala comigo, contracultural, profética e escatológica. Jesus diz assim, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos. Profético, se vocês amarem uns aos outros. O mundo aí fora, eles não reconhecem. O mundo aí fora vem aqui, tem telão aqui, mas tem telão na formatura de medicina, tem telão na boate, tem telão no show, tem telão lá na conferência da empresa, tem telão em todo lugar. O mundo vem aqui, vê uma cadeira dessa aqui, no cinema tem, no Rafaim tem, na casa de show tem. Música tem, em todo lugar. Agora, cara, quando o mundo vê a verdadeira comunhão, o mundo fica impactado. E aí eu sei o que passa no seu coração. Pastor, eu também queria, mas é tão difícil. Eu estou tão ferido. Eu estou cansado. Sabe por que você está ferido, cansado? Porque você está na utopia de sentar em uma cadeira e fazer assim, Uau, que igreja cheia da comunhão. Não, esse não é o lugar. 2 ou 3 reunidos em meu nome. Tem comunhão aqui? Proteja a comunhão. Aí vem o outro, está fora da comunhão. Ei, meu irmão, vem cá, eu vou trazer você para a comunhão. Ei, vem aqui, eu vou pregar o evangelho para você e você vai vir para a nossa mesa. Você vai vir para a nossa vida. A grande comunidade, ela é só saudável se a microcomunidade for saudável. Se você entender isso, nós vivemos uma experiência, eu vou contar porque ele está aqui. Cadê o Emanuel Batera? Está lá atrás, né? Nós estávamos no casamento da filha do pastor Marcos Bertocchi. Casamento, coisa mais linda do mundo. Eu chorei litros. Para mim, eu estava assistindo um dorama naquele dia, sabe? Coisa linda. Linda. Eu com a Susan com um vestido cheio de rosas. Eu já planejando o próximo passo daquela noite. Meu irmão, sábado à noite, romance, Love is in the air. Eu falei, cara, de repente o pastor Rude
levanta transtornado. Eu digo, o que aconteceu? Ele, não, o menino da minha mesa bateu o carro e os caras da favela do PCC estão cercando ele. Eu digo, vala-me Jesus, cadê uma pistola, uma .40 para a gente ir lá? Ninguém tinha, né? Desarmaram nós em 2005. Aí, vamos, o Rudy, eu vou lá. Aí eu olhei e falei, cara, não vou deixar o Rudy no meio da favela sozinho. A dama de vermelho já ficou para trás, eu também estou indo. A boia estava sendo liberada. Foi ou não foi, pastor Rudy? Nós levantamos, e o pastor Rudy acelerando, e já ligando para meio mundo de polícia, e liga para não sei quem, e aí ligou para o Ricardo, irmão, eu queria que você visse o Ricardo chegando, o Ricardo da Tati. Ele desceu do carro, botou o peito para fora. Teve uma hora que eu fiquei em dúvida quem era dos bandidos e quem era ele. Entendeu? E a gente ali de paletó e gravata, e o negócio pegando, e o cara desmaiado dentro do carro, bêbado, e o Emanuel chorando, e não sei o quê, e pega carro para cá, e liga para lá, já chegou o William da Tati, vindo não sei das contas, chegou dando sinal de luz, botando pressão. Eu sei, meu irmão, que no fim das contas, esse piazinho começou a chorar, e nós fomos lá, eu nem sei mal o que aconteceu naquele dia. Botamos o carro num reboco, não foi? Eu sei que a hora que nós chegamos lá para comer, só estava a friagem. Eu e o pastor Rudy olhamos um para a cara do outro e falamos, você viu o buffet inteiro para nós? Claro, todo mundo já tinha comido. Mas nós sentamos na mesa, chega a mensagem do Emanuel. Em lágrimas. Pastor, hoje eu senti o que é o amor de Deus na minha vida. Eu estou aqui sozinho. Foi ou não foi, meu filho? Um bebezinho daquele, olha ali, gente. Dá vontade de levar para casa? Olha só que coisa linda. Ainda é do Ceará ainda. Ó. Aí é melhor ainda do mundo. Olha ali. Cara, eu olhava aquela mensagem deitado na cama. Quer que eu diga uma coisa? Aquilo foi melhor do que qualquer bem casado, do que qualquer comida de casamento. Por quê? Porque um irmão nosso estava sofrendo. Então, já não é mais o sofrimento dele, agora é o nosso. Só que se você não se permite, você fica de fora disso. Eu vou te falar agora aqui, para quem que você vai ligar se der ruim na tua vida? Vou ligar para o senhor, pastor. Claro, é óbvio, todo mundo liga. Eu estou falando de mim, me deixa de lado. Um amigo, comunhão, mesa, partilha, presença de Deus. Quem? Mas aí, se só estiver conversando os personagens... Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Você vem sempre aqui? É, de vez em quando. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quando que você percebeu que você entrou na comunhão? Vou te dar a senha. Quando a tua conversa deixa de ser descritiva e passa a ser afetiva. Fala comigo, linguagem descritiva versus linguagem afetiva. Sabe como que é a linguagem descritiva? Oi, tudo bem? Tudo. Ô, você viu lá a guerra? Nossa, cara, tá feio, hein? Mano, será que o Trump vai explodir o negócio lá? Ah, não sei, é meio doido. Mas se explodir, o que você acha que vai acontecer? Ah, não sei, eu estava vendo na CNN que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ô, aproveitando falando nisso, você viu o Palmeiras que não tem mundial? Tal, não sei o quê, tal, não sei o quê, tal. Você viu que saiu uma piada agora que diz que se tiver uma Terceira Guerra Mundial, o lugar mais seguro para você ir é a sede do Palmeiras, porque nada que é mundial chega lá. Bom demais essa, né? Aí, fala assim comigo, conversa descritiva. Cara, isso aqui não é comunhão não, irmão. Isso aqui é um mentindo para o outro para ninguém ver nada de ninguém. E quando termina a conversa, o cara sai da mesa e fala, ufa, ele nem percebeu que eu estou em pecado.
Ufa, ele nem percebeu que eu não oro mais. Ufa, ele nem percebeu. Agora, conversa afetiva é diferente. Ô, mano, meu coração está destruído. Por quê, cara? Cara, porque é o seguinte, eu não estou mais sentindo a presença de Deus. Eu tenho orado, Jesus não fala comigo. Isso está me levando para ter umas crises. Às vezes eu acordo de noite, meio assim, eu vou orar, nada acontece. Aí o outro fala assim, cara, fica tranquilo, eu já passei por isso. Ano tal, aconteceu isso na minha vida, sabe, meu pai morreu, minha tia não sei o quê, o meu tio não sei das quantas, eu fiquei muito mal, mas deixa eu te falar, cara, eu vou orar com você, nós vamos vencer isso. Isso é comunhão, conversa afetiva. Eu vou falar para você, cara, quando eu sento numa mesa, a pessoa começa só com descritivo para mim, ó, próximo. Porque não dá, você não tem como tocar ela. Esquece. Você não vai poder fazer nada, porque ela está se escondendo. Ela está se escondendo. Agora, cara, quando você senta na mesa, a pessoa faz assim, ó. Aí é sucesso. Porque você pode ajudar. E quer saber de uma coisa? Às vezes você sai mais ajudado do que você ajudou. Porque toda comunhão é uma troca. Então, por que ela é contracultural? Porque não faz parte da cultura atual, que é individualista, privatizada. O que eu faço na minha intimidade não tem a ver com ninguém. É contracultural viver em comunhão. Mas nós não estamos aqui para seguir a cultura da terra, a gente está aqui para responder à cultura do céu. 2, ela é profética por quê? Porque ela denuncia a superficialidade. Ela denuncia a superficialidade. Depois de 10 anos pastoreando igreja, eu percebo, gente, é assim, ó, é raio-x laser. A pessoa, quando ela não quer ser vista, quando termina o culto, ela vaza. Você chega para ela e fala, ó, vamos marcar alguma coisa? Ela, vamos ver. Ela está se escondendo. Ela está com medo de você ver, porque ela fala assim, se ele vê, ele vai vir falar. E eu não quero que ninguém fale, eu quero pecar em paz. Eu quero ser frio em paz. Eu quero ser superficial em paz. Então eu não quero a aproximação. Esse é o frequentador de igreja. Ele vem, ouve uma boa palavra e vai embora. O membro de igreja não é assim. Por quê? Porque o membro de igreja está conectado ao corpo. Por isso que a Santa Ceia, ó, olha aqui, escuta. A Santa Ceia é o principal culto da igreja. Por isso que faltar a Santa Ceia é quase jogar pedra na cruz. Por quê? Porque é uma ordenança. Vocês vão, só tem 2, batismo e Santa Ceia. Vocês vão comer, beber em memória de mim. Em memória do quê? Do corpo. E qual que é o pecado que eu posso cometer, que é deflagrado na Santa Ceia? É comer e beber sem discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É eu não entender que o que eu faço cai na conta dele, e o que ele faz cai na minha, porque nós somos um só. Então a oração intercessória, por exemplo, ela é uma expressão do corpo. Quando eu oro e digo, Senhor, me perdoa dos meus pecados, eu não estou sendo um intercessor. Agora, quando eu digo assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós temos pecado, Senhor. Nós temos sido superficiais, Senhor. Nós temos transgredido, Senhor. Aí eu entro em um lugar de coletividade. E nessa hora, realmente, eu sou um intercessor. Eu não estou sozinho orando por mim. Você deve orar por você, mas a oração nunca pode parar em você. A bênção nunca pode parar em você. Por exemplo, você sabe o que significa ser abençoado?
Vou te dar um exemplo. Vem cá, pastor Aguinaldo. O senhor é o dono dessa água. Você é o dono da água, o homem da água mineral. Põe um pouco, segura essa mão aí, põe um pouco dessa água aqui no copo. Aqui, ó. Você me deu de presente. Eu fui abençoado? Sim ou não? Não. Sabe quando eu seria abençoado? Olha aqui, ó. Que delícia. Quer um pouco? Eu botei a boca bem aqui, ó. Olha aqui. Agora eu fui abençoado. Porque ser abençoado não é ser consumidor. Ser abençoado é consumir e manter. Obrigado, meu amigo. A pessoa abençoada, ela nunca está pegando só para si. Ela está dizendo assim, poxa, eu tenho 100%, então 30 é meu, mas esses 60 aqui eu preciso abençoar. Por isso que Jesus diz, o Pai é nosso e o pão. O pão e as dívidas, nossas também. Sua frieza me afeta. Porque se você fosse mais quente, eu seria mais quente também. Você sabia disso? Sua indolência me afeta, porque eu me desanimo. Agora, se você for diligente, aí, meu irmão, aí é bando. Todo mundo fala, cara, ele está pegando fogo, eu vou ficar frio aqui no meio? Não posso, porque isso aqui é uma floresta incendiada, eu tenho que queimar também. Agora eu estou queimando sozinho, porque um é indolente, outro é indolente, outro é indolente, eu me desestimulo. Então eu quero profetizar algo aqui hoje. Eu não sei se você não devia ter ido viajar, porque essa palavra que você vai receber agora é uma sentença na tua cabeça. Daqui 10 anos, nós vamos colher aqui dentro, ou o fruto da tua intensidade, ou o fruto da tua indolência. Tinha um irmão com a mão levantada, até abaixou. Se daqui a 10 anos a gente olhar para trás e falar, nós ganhamos 5.000 pessoas para Jesus aqui nessa cidade. Quem ganhou? Quem ganhou? Nós. Irmão, eu vou falar um negócio para você. Nem o Billy Graham ganhava 5.000 pessoas sozinho. Ele era o cara que estava pregando aqui atrás. Mas para aquela cruzada acontecer, você imagina o quanto de gente evangelizou, o quanto de gente convidou, o quanto de gente trabalhou, o quanto de gente foi de casa em casa, o quanto de gente fez filme. O cara nunca é uma pessoa só. Se essa igreja daqui 10 anos se tornar relevante nessa cidade, ela não é fruto do meu ministério. Ela é o fruto do nosso ministério. Você quer ver? Eu não estou nem aí quem vai se chatear que vai ver na internet. Coma menos. A coisa mais idiota que acontece na igreja evangélica brasileira, você chega na porta de uma igreja, tem a foto do pastor bem grande, e aí está escrito assim, igreja não sei o que, aí embaixo, Ministério Pastor Tiago Chagas, Ministério Apóstolo não sei o que, ô bestagem, como diz lá no Ceará. Ô bestagem, vai aquele povo parar de dizimar, vai aquele povo parar de ofertar, vai aquele povo parar de evangelizar, vai aquele povo parar de orar para ver se o apóstolo fica em pé. Nunca é sobre um só. Eu vou repetir para te dar uma chance de você falar um também. 1, 2, 3. Se você não conseguir dar um glória a Deus conjunto, vai ficar difícil essa mensagem. 1, 2 e 3. Nunca é sobre um homem só. Aleluia. Não é, amigo. E quem acha que está iludido.
Então a verdadeira comunhão é profética. Nós estamos dizendo para esse mundo individualista, personalista, não é sobre o Tiago, não é sobre o Agnaldo, não é sobre o Flávio, é sobre Jesus e o seu povo, é sobre Jesus e a igreja, é sobre Jesus e o Espírito Santo, é sobre a igreja de Jesus. É o corpo de Cristo empoderado. Glória a Deus, aleluia. E eu termino dizendo, a verdadeira comunhão, ela é escatológica. E por quê? Porque ela antecipa a era que há de vir no presente. Ela chama a Nova Jerusalém para agora. As pessoas olham agora e falam, que estilo de vida é esse que vocês vivem? Fala, cara, esse é o estilo de vida da Nova Jerusalém, onde todos somos irmãos. Lá não tem ninguém que se casa e ninguém que se dá em casamento. Olha, eu sempre digo uma coisa, por isso que Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa época que nós vivemos, ela tem muita coisa pelo meio. Então eu vou dar um exemplo, olha só, olha como é louco. Nessa presente era, a Bíblia diz para que eu olhe para você que é mulher aqui como minha irmã, sim ou não? Sim ou não? Só que eu não posso abraçar você de determinadas formas, por quê? Porque o seu marido pode não gostar, você pode não gostar, a sociedade pode olhar e falar, vixe, isso daí está demais. É ou não é? Mas lá na Nova Jerusalém não vai ter isso. Porque lá eu não sou homem, você não é mulher, nós somos como os anjos. Então entenda, existe um degrau de amor e de comunhão que a gente não conhece. Aqui ele está barrado. Aqui, a Júlia é minha filha. Mas lá, eu sou o irmão dela. Aqui, a Nissa é minha mãe. Mas lá, eu sou família com ela. Num grau de amor que eu nem conheço. Você entende que tem níveis de relacionamento que a gente não pode ter aqui embaixo e que lá em cima a gente vai ter? A gente não pode, e eu recomendo que você observe isso. Eu, graças a Deus, estou 10 anos pastoreando a igreja ileso, porque eu sou britânico com isso. Mas você que é pastor líder aqui, homem, cara, se tu começar a elogiar muito uma irmã, mesmo que você não tenha segundas intenções nenhuma, alguém vai te maldar, como diz lá no Ceará. E às vezes você não tem segunda intenção nenhuma, você só está querendo manifestar o amor que você tem. Você não pode. Mas lá na Nova Jerusalém você vai poder. A gente vive num mundo tão desgraçado, pastor Aguinaldo. Quando nós éramos pastores lá em Fortaleza, a gente tinha um projeto dentro da comunidade que ficava atrás da igreja. Um dia os meninos da comunidade vieram, porque eu ia lá na comunidade levar tênis para eles. Eu visitei 52 casas no meio da favela, sozinho a pé, batendo de porta em porta. E aí era muito legal, porque quando eu descia no meio da comunidade, os meninos iam pulando assim, um pulava da janela da casa do outro, e um gritava para o outro, olha lá o pastor, ele está trazendo tênis. E eu vinha trazendo tênis, que a gente arrumava, bola, brinquedo, e eles vinham tudo. Um dia eles foram tudo na igreja, lembra, Emanuel, que de vez em quando eles iam? Aí eu estava assim, fim de um culto, sentado, e tinha um deles, que me amava demais, porque eu tinha dado uma bola para ele. Aí ele veio, cara, correndo e sentou no meu colo. E alguém ia tirar uma foto. Aí os outros vieram, aí o pastor Josué veio assim, muito sagaz, cara.
falou para a pessoa que ia tirar a foto assim, espera um pouquinho. Aí ele veio no meu ouvido e falou assim, tira o menino do colo. Aí eu falei assim, por quê? Eu, mano? Ele falou assim, porque se alguém vê você com esse menino no colo, por mais que você não esteja fazendo nada, alguém pode falar que você está. Cara, a minha ficha caiu. Eu falei, meu Deus, eu não estava nem pensando nisso. Sai, show! Tira do lado. Tira a foto. Cara, quando eu entrei no carro, eu fiquei tão mal, irmão. Eu disse, que desgraça de mundo que é essa, que você não pode mais manifestar o amor. Você percebe o que o pecado fez com a gente? Mas sabe qual é a boa notícia? Mesmo que com limitações éticas, mesmo que no limite do bom senso, a gente pode viver verdadeira comunhão aqui, ainda que não no nível que viveremos lá. Eu vejo vocês assim hoje, meio assim do tipo, meu Deus, que carreta é essa que me pegou? Mas esse é o chamado do Evangelho. É o lugar que nós precisamos andar. Então, assim, presta atenção. Seja intencional. Ande as milhas que você puder andar. Seja verdadeiro. Transparente nas suas mesas. Coloque o seu coração à disposição do Espírito Santo e dos seus irmãos. Porque Jesus, a seu tempo, fala assim comigo, Jesus, a seu tempo, vai plantar uma semente tão linda de verdade dentro de nós. A verdadeira comunhão vai nos curar. O Senhor vai nos dar pessoas na caminhada que nós não vamos saber explicar de onde elas vieram. E você vai olhar e vai dizer assim, foi o próprio Espírito Santo que plantou essa pessoa na minha vida. E você vai ver o quão preciosa vai ser essa jornada. Fique em pé comigo, eu quero orar com você.